Olá, povo de Deus! Uma excelente tarde a todos, na paz do Senhor. Passando aqui para deixar mais uma mensagem para abençoar a nossa tarde, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 5. Vamos estar lendo o versículo 3, que diz assim: Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, suas mulheres e concubinas, e beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos da mão de um homem e escrevia defronte do castiçal na caldeira da parede do palácio real, e o rei viu a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei e seus pensamentos se turbaram. As juntas dos seus lombos relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Amém? É interessante, né? Quem não está preparado para ver as maravilhas, a revelação que Deus tem, acontece isso, né? Ele ficou com muito medo mesmo, porque os deuses que ele servia até então nunca apareceram para ele. Mas o nosso Deus, ele é real, amém? E aqui vai contar que porque ele mexeu naquilo que não era dele, utensílios consagrados ao Senhor, aconteceu isso. Deus se manifestou. Imagina o horror da cena como foi. E ele gritar pedindo os sábios dele, os astrólogos, os feiticeiros da época, que eram homens estudados ali, né, na cultura, mas não souberam decifrar o que a mão, aqueles dedos que apareceu, escreveu. E ali a primeira frase diz que Mene, Mene, Deus contou o reino de Belsazar. E isso que acontece quando alguém mexe com as coisas de Deus, pessoas que Deus preparou para usar na terra. O reino é contado. Deus paralisa. Deus jamais vai deixar um filho, uma filha desamparado. Olha, escute, pense como deve ter sido horrível, né? E aqui vai dizer que todo mundo veio, a rainha vai falar de Daniel, que era um homem com espíritos dos deuses, né? Era a linguagem deles, um homem cujo espírito do Senhor estava. E aí ele vai ser introduzido ao rei para poder falar o que está escrito. E ele vai falar, e esta é a interpretação daquilo, Mene, Mene, contou Deus o reino e acabou. Naquela mesma noite a Bíblia vai contar que Daniel é honrado, mesmo que ele não quisesse, ele tinha que ser, porque aquilo ali era como se fosse um passaporte para quando o reino fosse tomado, mudasse o rei, ele soubesse quem era uma pessoa grande. Ele é levantado ali a mais um cargo. E naquela mesma noite a Bíblia diz que aquele reino foi tomado e Belsazar é morto. Ou seja, ele pagou caro por ter mexido nos utensílios que foram separados para Deus. Como pode, né? Uma pessoa achar que pode mexer nas coisas de alguém. Imagina de Deus. Então, hoje, Deus fala conosco, nós não devemos nos preocupar. O Senhor está cuidando de tudo, daquilo que foi consagrado para Ele um dia e de pessoas. Então, é muito importante nós entendermos isso. Quem mexe com as coisas de Deus, ela não fica por muito tempo. Ali, enquanto a festa já estava rolando.
E a Bíblia vai dizer que eram 1000 pessoas ali. Só que ele achou que podia fazer o que ele queria, porque ele era rei. Um rei até disperso, porque com aquela bebedeira toda, como é que ele teria estratégias de guerra? Enquanto ele estava ali, né, se embebedando, distraído, o inimigo já estava cercando tudo, já tinha feito o roteiro. E o mal das pessoas que fazem mal, que pensam que podem fazer o que querem, mexer com pessoas, com coisas de Deus, é não olhar ao seu redor. Que existe um Deus no alto tomando conta. Que existe pessoas que estão armando estratégias. E aquele rei entra com sucesso e toma aquele reinado. Então nós não devemos ficar tristes, abatidos, por mais triste e difícil que seja a situação. Deus já está entrando com socorro. E ali Deus permitiu que Belsazar visse as mãos, os dedos da mão escrevendo na parede. Eu acredito que a cena foi tão assim, a Bíblia não fala que outras pessoas viram, mas ele viu. A Bíblia foca em Belsazar, dizendo que ele viu, e de tamanho espanto, suas juntas, seu músculo relaxaram. Então é muito importante entender, coisas que foram consagradas ao Senhor, objetos, pessoas, não é para mexer. Não se mexe em nada de ninguém, essa que é a verdade. Mas ele achou que por ser rei, por estar numa posição maior do que todos, ele podia fazer o que queria. Então, nesta tarde, o Senhor está falando conosco que nós não devemos temer, porque Ele está no controle de tudo. Amém?